Vocês lembram, né? A gente viu no capítulo 6 os agentes internos do relevo, né? Aqueles camaradinhas, podem colocar o nome, tá? Que estão dentro da Terra e que fazem alterações na superfície terrestre, né? Basicamente, dedicamos o capítulo 6 inteiramente a isso. E um pouquinho do capítulo 5 também. Agora, veremos os agentes externos do relevo. Um dos principais agentes externos acredite se quiser, o homem. Né? O homem é um agente externo que modifica o relevo drasticamente, às vezes. Né? Intemperismo ou meteorização. Página 170, livro de Geografia. Página 170, livro de Geografia. Vou colocar aqui para você. Bom, acho que a gente pode Professor, começar. Oi. 170? 170, exatamente. Obrigado. 170. Bom, vamos lá. Intemperismo ou meteorização. O processo de desgaste das rochas. Genericamente, ou seja, fazendo uma generalização, denominamos de intemperismo o conjunto de procedimentos físicos ou mecânicos, químicos e biológicos pelos quais as rochas são degradadas e ou decompostas, ou seja, intemperismo é o processo que provoca alteração nas rochas. Esses processos operam na superfície terrestre, desintegrando, formando o manto de intemperismo ou regolito. Então, só para explicar esse primeiro parágrafo aqui, embora a gente já tenha visto bastante, né, do intemperismo. A gente viu que a chuva está dentro do intemperismo, né? A erosão faz parte do intemperismo, até mesmo o movimento das águas sobre as pedras de um rio, né? Essa ação causa um desgaste, causa uma das origens dos sedimentos, né? Oi? Ação dos ventos, professor. Também a ação dos ventos, né? O clima, chuva, ventos, até mesmo raios, né? Ventos frios, ventos quentes. A gente nota o intemperismo, pessoal, até mesmo no quintal, na nossa rua, né? Numa rua que, por exemplo, tem terra, quando chove, esquenta, ela tende a ficar dura e depois começa a rachar, né? Aquilo ali é efeito do intemperismo. Né? Deixa eu ver o que é regolito. Regolito é a camada, Clarice, a camada solta de material, certo? Que cobre uma rocha sólida. Tá bem? É uma camada. Aqui, ó, nós temos nós temos a rocha e temos o regolito por cima dela, tá certo? Mas é um material, é uma camada heterogênea. Qual é a diferença de heterogênea e de homogênea? Vocês sabem dizer? Não. Não? Vamos lá. Não. Heterogênea, toda mistura heterogênea é onde você vê as fases dos produtos ali. Por exemplo, se você colocar areia num copo com água, né, um copo de vidro, é claro, você note que você vai conseguir ver a areia que vai ficar lá embaixo e a água, né? É uma mistura heterogênea. Eu acho que eu Agora, me lembro isso. No ano passado a gente viu isso.
Outra Acho que mistura... Só um momento, pessoal. Deixa eu terminar. Se disseram que não sabem, então deixa eu explicar. Outra mistura é heterogênea. Água e óleo. Você vê as fases, né? Você vê a água bem bonitinha, você vê o óleo também. Agora, uma mistura homogênea. Deixa eu ver aqui, um suco de limão batido no liquidificador. Pronto. Você não vai conseguir diferenciar ali o que é o que foi espremido do limão e o que é água, né? Tudo virou uma coisa só. Não é verdade? Ali nós então, vamos ter uma mistura homogênea. A mistura homogênea, ela não apresenta a olho nu as suas fases. A mistura heterogênea apresenta as suas fases. Então, se o Professor, regolito é uma camada solta, né? Ou o material heterogêneo está na superfície que cobre a rocha, então você vai ver e vai diferenciar o regolito da rocha. então é tipo, hemogêneo, hemo, não sei o que lá, Homo, é que se homo e hétero. é homo e hétero. Hétero é que não se mistura. Não, hétero é que se mistura e homo não é que se mistura. É o contrário. professor, então, Heterogêneo outra maneira, professor. O heterogêneo é aquele que você pode ver e diferenciar, vamos dizer assim, os componentes daquela mistura. E o homogêneo é aquele em que, com a mistura, você só percebe apenas um elemento, que é o fruto dos dois. Isso? no caso, você não vê só um elemento, você vê o produto daquele processo de mistura, tá certo? Porque quando você diz que você só vê um, você só veria a água, por exemplo, mas você não vê só a água, você vê a mistura, né? Resumindo, é isso aqui. Na mistura heterogênea, você vê as fases. Misturar água e óleo, você vai ver o que é água e o que é óleo. Misturar suco de limão com água, você só vai ver o resultado daquela mistura. Você não vai ver a água separada, certo? Espero que tenham compreendido. Vamos lá. O intemperismo físico ou mecânico predomina em ambientes secos, em virtude das variações de temperatura e da pouca presença de água, normalmente durante o dia, com a temperatura elevada. Os minerais que formam as rochas sofrem processo de dilatação e à noite, com a diminuição da temperatura, eles sofrem contração. Deixa eu explicar aqui. Aliás, deixa eu perguntar. Vocês, né, para quem tem portão de ferro em casa, né, daqueles que é de chapa, que é bem coladinho, vocês já sentiram alguma dificuldade para abrir o portão de dia no sol? Já? Não, professor. Não? Pronto. É o seguinte, como eu estou falando de um portão aqui, né, que ele é bem juntinho, quando o metal se dilata, fica muito apertado, sabe? Aí é difícil de passar. Há um processo, pessoal, que é a dilatação dos materiais. No calor, eles meio que aumentam, mas não é um aumento assim que você vê a olho nu, nossa, como ficou gigantesco. E quando a temperatura baixa, eles se contraem. Também não é uma diminuição a ponto de sumir de vez, né? Baixar 1 centímetro, baixar meio centímetro. Não. O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte: esse processo é um processo físico, tá certo? Chamado de dilatação dos materiais. Tem alguém aqui que toca violão? Clara Cavalcante, muito bem. Você já notou que no frio a afinação tende a subir? Aliás, no frio a afinação tende a subir e no calor a afinação tende a descer por conta da dilatação das cordas. No calor, a afinação desce. Por conta do frio, existe a contração das cordas e a afinação sobe, tá certo? Esse fenômeno pode ser observado até mesmo nesse instrumento musical. Mas é claro, não é você botar lá no sol e ele mudou de afinação. Não é você botar no ar-condicionado e ele mudou de afinação. Deixa lá um tempinho, deixa a temperatura específica ser atingida, que acontece esse fenômeno, tá certo? Esse fenômeno Professor, também é notado, por exemplo,
nas munições. Eu estou falando de armas mesmo. Não é recomendado, né, que os agentes de segurança pública fiquem direto entrando e saindo do ambiente que é o sol quente, né? Falando do delegado, está lá no sol quente e vai para a sala dele no ar-condicionado. Isso acaba quebrando as propriedades da pólvora, né? Não é que a pólvora não funcione em temperaturas baixas. É claro que funciona. Senão, o Exército Vermelho não teria derrotado os nazistas em pleno inverno na Sibéria. Claro que a munição funciona em temperaturas baixas. O que acontece é que a variação de temperatura faz com que haja a dilatação dos materiais ou a contração, tá certo? No calor, os materiais dilatam e isso acontece até mesmo com cimento, com pedras, com metais, como é o caso do portão que eu falei, e no frio esses materiais se contraem, tá certo? Isso é intemperismo também. Fale, Tânia. Eu não entendi muito bem essa dilatação e a contração. Dilatar é Pode isso aqui, ficar ó, é diferente? aumentar. Depois deixa eu explicar. Dilatar é aumentar. Contrair é diminuir. No calor, as pedras aumentam microscopicamente o seu tamanho. No frio, elas se contraem. É só isso. Dilatou no calor, contraiu no frio. Certo? Certo. Bem resumido assim, vamos lá. Em ambientes frios, também ocorre o intemperismo mecânico, em virtude do congelamento da água acumulada dentro de rachaduras existentes em rochas. Desculpa. O processo o processo é explicado pela dilatação da água ao congelar, como mostra a figura abaixo. A água líquida, na primeira figura, na segunda, aliás, a água congelou por conta da baixa temperatura e a rocha se fragmentou. Não houve sustentação. A rocha quebrou. Né? Esse é um exemplo de intemperismo, físico, causado pelo congelamento das rochas, congelamento da água, aliás, dentro de uma rocha. Aqui não está muito difícil de entender, não, né? Na página 171. Esse trecho aqui eu não entendi. Qual trecho, Taimo? Esse que você leu agora. Falando sobre água congelada. Pronto, é o seguinte, olha. Como eu havia dito, temos um intemperismo físico que a gente também chama de intemperismo mecânico, tá certo? Até aqui tudo bem, né? O intemperismo físico, né? Nele, ele predomina em ambientes secos, tá certo? Por conta da pouca água e da variação da temperatura, ou seja, a temperatura fica subindo e descendo, subindo e descendo. Isso ocasiona um certo desgaste, tá certo? É como você pegar uma barra de ferro, né, um arame, e você dobra ele para frente, para trás, para frente e para trás. Num certo momento ele quebra, né? Aquele ponto de tensão ali vai quebrar, né? Não entendi ainda. Aqui, ó, deixa eu pegar esse aqui. Se isso aqui for um arame e eu ficar dobrando assim, ele não vai quebrar? Vai. Pronto. Aqui na figura nós temos o seguinte exemplo. Ele vai falar do intemperismo em ambientes frios, né? Ocorre o intemperismo mecânico por conta do congelamento da água existente nas rachaduras que tem nas rochas, certo? Aqui na primeira figura, né? Aliás, é uma figura só, mas é dividida em três. Na primeira parte, essa rocha, aliás, está com água líquida, né? Pessoal, Professor, estamos aqui. pronto. Estamos Só para calados, vocês, prestando atenção. Estamos aqui. Não morremos, não. só para a gente prestar bastante atenção. Na segunda figura, a água virou gelo,
tá certo? Isso ocasiona um desgaste, principalmente por conta do calor específico de um material. Se você congelar algum material, ele quebra, por exemplo. Já deixaram uma garrafa de plástico bem fino, no congelador e ela Sim, quebrou? Ela não sim, estourou, ela quebrou porque congelou. foi. A minha Eu já, aconteceu isso. Pronto. muitas vezes. Então, não foi preciso ela encher para estourar, né? Ela simplesmente congelou e quebrou, né? Essa quebra se dá pela não resistência que aquele material tem àquela temperatura. Alguns materiais vão quebrar em baixas temperaturas, outros vão derreter em outras temperaturas e também vão quebrar, né? Como é o caso da telha. A telha, ela quebra, mas para derreter uma telha a gente precisa de uma temperatura absurda, mas a princípio ela vai quebrar, certo? Do mesmo modo aqui a rocha. Algumas rochas, quase todas praticamente, com certa temperatura baixa, vão se fragmentar. Esse fenômeno é o intemperismo em ambientes frios, tá certo? Intemperismo mecânico. Água nas rachaduras das rochas congelou e a rocha quebrou. Entenderam agora? Professor, está querendo dizer que, sim, por exemplo, essas rochas, se ficarem sempre em mudança de temperatura constante, alguma hora elas vão se quebrar? Também, mas a princípio elas podem quebrar simplesmente por terem congelado, tá certo? Ela congelou e dali ela já pode quebrar. Mas, sim, tem o fenômeno também de que no frio, no calor, no frio, no calor, no frio, no calor, alguns materiais quebram, inclusive algumas rochas também. Certo, pode continuar. Página 171, abaixo aqui da figura das rochas. Já o intemperismo químico é mais comum em ambientes quentes e úmidos. Está ligado principalmente à água da chuva, de rios, de lagos e oceanos, que acarreta decomposição ou alteração dos minerais e das rochas, transformando-os em minúsculos fragmentos, comprometendo a sua composição química. Por outro lado, o intemperismo biológico diz respeito à ação de organismos vivos, como vegetais e animais, inclusive seres humanos, sobre as rochas. Só lembrando, intemperismo químico mais voltado para a ação das chuvas, certo? Nesses pequenos fragmentos aqui, no final do primeiro parágrafo, do intemperismo químico, a gente vai entender como sedimentos também, né? A chuva incide sobre as rochas e essa chuva toda vai fazer esses microfragmentos que vão sendo levados pela água da chuva, vão sendo depositados na terra, né? A camada mais velha fica lá embaixo e outras camadas vêm e isso ocasiona uma pressão nas primeiras camadas. E daí a gente vai ter as rochas. Que rochas, pessoal, são resultado desse processo? Nessa hora tem que ter um grilozinho. Gri, 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 gri. Eu falei dos sedimentos, pessoal. Então, só pode gerar das rochas. Vou dar um chocolate para quem acertar. Sedimentares. Isso, quem foi que Nossa, falou? professor. Gabriel, professor. Pronto, quando voltar às aulas presenciais, eu vou levar um chocolate para você. Nossa, Tá bom. professor. Eu falei em chocolate, ó, lembraram rapidinho, né? Eu sabia dos sedimentos, professor, mas eu sabia que sedimento gerava rocha sedimentar, mas eu não entendi os processos. Ah, sim, eu estava explicando processo por processo do intemperismo químico causado pela chuva. Tá? Eu me dediquei só à água das chuvas, porque tem a água dos oceanos, que vai lá nas rochas e traz os microfragmentos, né? Vai lá nas rochas e traz os microfragmentos, que são Oxe, depositados também em fossas oceânicas, né? Um não fragmento, uma entendi. camada sobre outra. Aqui, ó, temos uma rocha aqui, a água Sim. vai lá, olha, a água das ondas vai lá, né?
e fica incidindo sobre as pedras, né? Sobre as rochas. Esse processo da água, do atrito da água com a rocha, vai ocasionar um desgaste, tá certo? Desse desgaste vão ser retirados os sedimentos, né? Os microfragmentos também, que vão sendo depositados nas camadas baixas, né? Camadas das fossas oceânicas. Com a pressão, principalmente pressão da água também, nesse caso, teremos rochas sedimentares também. E o intemperismo biológico, como a gente viu aqui nesse parágrafo pequenininho, é a ação dos vegetais, né? A ação dos organismos vivos. O próprio homem, como eu falei, é um dos principais agentes externos do intemperismo biológico, já que nós somos os maiores alteradores, transformadores do ambiente externo, né? Embora, como nós vimos, nós somos o último elemento de um longo processo evolutivo, né? Nós somos o último elemento importantíssimo. Mas somos o elemento, um dos mais importantes, se não o mais importante, né? Temos outros elementos depois da gente? Temos sim. O cachorro surgiu depois que o homem já estava em um processo evolutivo bem avançado, né? Como foi que o cachorro surgiu? O cão doméstico, como nós conhecemos hoje, foi resultado da aproximação dos lobos em relação aos homens, certo? O homem trocou seu alimento pela proteção dos cachorros. No caso dos lobos, né, que nós vamos ter aqui. Professor, então quer dizer que com a pressão da água sobre as rochas, ela retira esses microfragmentos, também chamados de sedimentos, e se inicia aquele processo das rochas sedimentares, camada por camada, rocha sobre rocha, é isso? Só um momento. Eu falei que a água tira os sedimentos com atrito, tá certo? E a pressão sobre esses sedimentos é que faz as rochas sedimentares, tá bom? Não é a pressão que tira os sedimentos, é o atrito. Eu acho que a Maiane perguntou quando surgiu o cachorro. Eu pensei que ela tinha botado... Você falou ou botou no chat, Maiane? Eu falei. Mais ou menos 15 mil anos atrás, tá certo? Nossa, que véi. O gato, ele é um pouco mais jovem, tá certo? Se eu não me engano, o gato surgiu há 8 mil anos atrás, tá certo? O cachorro surgiu há 15 mil anos atrás, o gato surgiu há 8.500 anos atrás. Cachorro é por isso, velho, gato novo. vamos reparar o seguinte, olha, atenção aqui na minha explicação, que faz sentido também. Por conta de o gato ser o gato doméstico, né? Ser mais jovem do que o cão doméstico. Olha só, o cão doméstico, vamos imaginar aqui o seguinte, aqui temos o lobo e aqui temos o cão doméstico, né? Pela idade do cachorro, ele tem uma distância enorme da sua selvageria, né? Dos seus antepassados selvagens. Já o gato, como tem apenas 8.500 anos, né? 8 mil anos, quase que metade da existência dos cães, os gatos estão mais próximos, né, dos seus antepassados selvagens, que no caso são os leões, os tigres, as jaguatiricas, os guepardos e os leopardos, né? É por isso que a gente nota que o cachorro, né, generalizando todas as espécies, os cachorros são mais dóceis, são mais amigáveis. Você chega em casa e ele está pulando de alegria, louco para te ver, querendo lamber o dono, brincar e tudo mais. Já o gato não, ele é um pouquinho mais seco, né? É um pouquinho mais impaciente, a gente até diz, embora isso seja uma mentira, tá? Os gatos também têm sentimentos muito profundos. A gente até diz que o gato
é um pouquinho mais ranzinza do que o cachorro. É porque ele, né, todos os gatos estão mais próximos das suas linhagens mais selvagens do que os cães. Os cães estão mais distantes. E outra coisa, houve uma enorme proliferação e misturas de raças dos cachorros, o que foi ocasionando em temperamentos e informações genéticas diferentes. É por isso que nós temos o pastor alemão, desse tamanhão aqui, enorme, e a gente tem o pug inglês, eu acho que pug inglês ou é francês, que é desse tamanho aqui. E a gente tem um pincher também, né, dá uns 700 gramas, por aí vai. Então, essa mistura de raças também ocasionou na variação de temperamento dos cães. Já os gatos não, a maioria é naquela impaciência que a gente conhece. Mas, claro, eles amam os seus donos. Bom, continuando. No caso dos vegetais, vocês entenderam essa parte aqui também? Muita curiosidade, né? Nas aulas de hoje. Não, Hoje professor tá... Thales, eu não entendi, não. Professor, essa Hã? curiosidade é sobre os cães e animais, aqueles cães e gatos. Elas são uma curiosidade, né? Não tem nada a ver com conteúdo, não, né? Não, tem a ver, sim. Estamos falando, a gente estava falando da existência do homem e depois a gente foi falar de outros seres, tá certo? Eu até esqueci como foi que a gente chegou aqui. Mas que eu vá cobrar isso, eu não vou cobrar, não. Mas tem tudo a ver, Ah, tá certo? professor, era pra cobrar, essa porra, eu entendo tudo de cão e gato. Ô, Maiane, para aí. Vamos lá. Poxa. No caso, desliga o microfone, acho que está interferindo. No caso dos vegetais, é muito comum em áreas rochosas sementes serem depositadas por animais migratórios, como aves, em algumas rachaduras. Germinando, as sementes favorecem a ampliação da rachadura no seu processo de crescimento, permitindo a infiltração de água, o que resulta na decomposição das rochas. Por sua vez, diversos animais, como tatus, minhocas, doninhas e coelhos, ao escavarem ou revolverem o solo para criar tocas e canais, facilitam a infiltração de água, provocando decomposição das rochas no subsolo. Aqui a gente está só falando, né, um pouquinho do que a gente já sabe na prática, né, mas tem uma teoria para explicar isso. Que as ações desses animais, né, que são agentes externos do relevo, provocam, claro, essas alterações, principalmente, como a gente pode notar aqui, nas rochas, né? Então, professor, aqui quer dizer... Pode falar. Desculpa. Pode falar. Perdão, quer dizer que as sementes aqui, as aves depositam sementes em rachaduras. Isso causa uma pequena alteração no solo e isso juntamente às rochas. Assim, olha. Aqui a gente tem a rachadura de uma rocha. A ave, quando coloca a semente ali, né? Essa semente vai germinar, ou seja, ela vai crescer, porque uma rocha também tem minerais importantes para alimentar aquela semente. E quando ela começa a crescer, ela amplia aquela rachadura. Ou seja, quanto maior for a rachadura, mais água vai caber ali. Vai cabendo água, essa água vai mudando de temperatura, e isso favorece o desgaste da rocha, sendo até mesmo possível que haja a quebra, né, a fragmentação dessa rocha. Sobre os animais que ele falou aqui, tatus, doninha, coelhos, ela falou deles escavarem a terra mesmo, né? Quando eles abrem esses buracos, quando eles fazem esses túneis, eles favorecem a entrada de água também, e lá dentro pode ocorrer, né? E muitas vezes há o desgaste das rochas nos subsolos, aliás, das rochas no subsolo, certo? Esses tipos, pode falar. Quer dizer que com o ampliamento da árvore, com o ampliamento, com o crescimento da árvore, né? Das sementes, perdão, das sementes. Vamos gerando da árvore, no caso. Isso vai ampliando aquela rachadura e com isso
tendo a entrada de mais nutrientes, água, isso provocando desgastes, até quebraduras. Isso. Necessariamente que a gente vai se atentar à água, tá bem? Né? Provocando o desgaste por conta da maior capacidade de caber água ali, tá bem? Por causa da entrada de água mesmo, né? Esses tipos de intemperismo podem ocorrer de forma simultânea, ou seja, todos de uma vez, ou isolada, variando a intensidade da atuação de um ou do outro, dependendo do tipo de clima a que as rochas estejam submetidas, né? Um clima frio com a sua variação ali para um pouco menos frio e o muito frio, ou um clima quente, né? Variando para muito quente ou um clima mais ameno, né? Menos quente. A partir de agora, nossa, será que vai dar tempo? Professor, quer dizer que então, quer dizer que aqui essa intensidade pode mudar de acordo com o clima. Sim, é isso mesmo. A partir de agora, vamos entender os caminhos trilhados pelos diferentes agentes externos, responsáveis por produzir tão belas paisagens no relevo terrestre. A ação eólica, ou a ação dos ventos, né? Um relato mitológico do poder do vento. Disse que, na Grécia Antiga, na ilha de Eólia, vivia um majestoso rei chamado Éolo. Tão querido dos deuses imortais do Olimpo, vivia num castelo muito rico, em uma ilha flutuante cercada por gigantescas muralhas de bronze. Um dia, o grande herói Ulisses chegou a essa ilha. Muito bem recebido, Ulisses, também conhecido por Odisseu, acabou ficando um mês e passou, em retribuição, a contar ao rei Eolo as histórias de suas fabulosas aventuras pelo mar. Agradecido pelas histórias que escutou, o rei deu de presente a Ulisses um saco feito de couro de novilho de 9 dias de idade, onde estavam presos todos os ventos. Possuía esse poder, uma vez que Zeus o tivesse tornado senhor dos ventos. Para facilitar o retorno de Odisseu para sua casa, Éolo deixou livre apenas o vento poente. Porém, já a caminho de casa no meio do mar, os marinheiros do navio de Ulisses, tomados de cobiça, pois achavam que dentro do saco estavam riquezas como ouro e prata, arrebentaram o saco e o abriram, libertando todos os ventos, que, agitados, afastaram o navio da rota de retorno de Ulisses à ilha de Ítaca, onde morava, e o fez retornar para Eólia. Ao ver Ulisses de volta, Éolo ficou furioso e expulsou-os, deixando-os à deriva, perdidos no mar, e deixou livre para sempre os ventos, para que estes atuassem sobre a terra como bem quisessem, independente da vontade dos mortais. Esse relato que você acabou de ler consta na obra Odisseia, de Homero, e é um dos diversos mitos da antiga Grécia, criado para explicar a força de um dos agentes mais atuantes dentro do conjunto que denominamos intemperismo físico. Pessoal, uma pequena curiosidade. Se não me engano, eu já ouvi falar que na mitologia grega existia um deus, o deus dos ventos, chamado Aiolia, se não me engano. E por isso que nós temos hoje conhecida a energia eólica. Não, não. Peraí. Se você notar, o nome do rei é Éolo, certo? E o nome da ilha é Eólia. Por isso que o nome é energia eólica, tá certo? Por conta dessa lenda criada por Homero, tá certo? Que povo doido. Mas se você reparar, todas as lendas, né,
foram criadas para explicar Alguma um coisa. fenômeno da natureza, né? É. No caso, para explicar aqui, o fenômeno do vento, né? Que, como eu já falei para vocês, as lendas surgiram porque o homem não tinha explicação para certas coisas e ele resolveu criar essas explicações, né? Mas só o seguinte, Taimon, a gente tem, se eu não me engano, é Zéfiro, também já foi tido como deus do vento, e Anemoi. Eu só não sei se eles dois são os mesmos deuses do vento, se só mudou o nome, ou se pertencem a culturas antigas. Mas eu acho que a Ioria é um... Onde foi que você viu esse Ioria? Sabe se foi onde eu vi também? Eu disse L, professor. Hélio? Olha. Eu disse Aiolia, com L. Aiolia? É. É isso? Pronto. O Aiolia que eu ouvi falar, ele é outra coisa totalmente aleatório aos deuses do vento, tá? Eu acho que o mais correto seria o Zéfiro, tá certo? Mas só para responder melhor sua pergunta, o nome Eólica é por conta da ilha de Eólia e do rei Eolo, tá certo? Como os ventos moldam... Eita, já acabou a aula? Acabou, que pena. Só porque hoje tá ótimo as aulas. Acabou. Só porque a aula tava boa. A gente vai parar aqui na página 173, porque não vai, em um minuto eu não vou conseguir ler até a página Só se o professor fosse macho. 175, né? E nem que eu lesse, até que dá para ler, mas eu vou ter que explicar muita coisa também. Pois é. Bom, essa é a nossa aula de hoje, meus abençoados. Tchau. Façam um simulado com calma e com Tchau, professor. Fique consciência. com Deus. Até mais. Tchau. Até mais. Professor, mas cadê meu chocolate? Até amanhã. Não vou esquecer não, viu? Vou anotar aqui no caderno. Pra mim também, professor. Até mais, pessoal. Até. Aposto que ele vai esquecer rapidinho, tá, Gabriel? Verdade, nem vai ter. É verdade. E nem o professor de inglês falou que ia dar a caixa. Ah, não, ele deu a caixa de chocolate sim pra gente. Nossa. Não, ele só deu um bombom pra cada. 2. Mas com certeza ele vai esquecer. Mano, no dia que a Ele gente. disse que ia dar caixa. vou Só que lembrar não ele. deu caixa. Ele deu a caixa pra nós, a gente que escolheu o bombom que queria. Só que aí deu uma confusão medonha, porque ele deu pro Gabriel dividir. Aí na hora que o Gabriel se levantou com a caixa na mão, voaram tudo em cima dele. Ele quase caía. Parecia assim um bando de urubu. Pum, pronto, ia derrubando o Gabriel. Nossa, eu me lembro lá em cima do Gabriel. Foi. Foi. Atrás do Gabriel. Cara, o Gabriel. Nesse dia eu fiquei triste, porque eu tinha pego uma empada. E eu não. Quer dizer, não é empada. Era um bicho lá que eu não gostava. Eu fiquei com raiva. Nossa, paçoca. Eu fiquei Eu peguei logo paçoca. traumatizado. Eu não gosto de paçoca. É com Eu raiva. amo paçoca. Eu não gosto. Eu não. Que quando Eu pularam em cima do Mas Gabriel, pra- caiu uns 3 chocolates no chão. Foi, verdade, Mas pra verdade. compensar, a tia Eliane me deu 2. Mas tá errado, porque aqueles 2 chocolates que a tia Aline pegou era pra ter dado pro professor lá que deu a caixa de chocolate, que eu me esqueci quem era, e outro pra ela, entendeu? Só que aí ela comeu, os 2. O João Vitor sem entender, né? Porque... Ótimo. Legal. Eu mandei uma mensagem no chat pro Roberto. Nossa, mensagem medonha, velho. Oxe, o que é A que gente tem? contando essas histórias humilhantes de graça. Fala pro alto. Volta aí, tem que eu sair agora. Nossa. João Vitor tá se multiplicando. 2 João Vitor pra infernizar a vida. Eu sei, mas tu pode me botar. Tu pode me botar. Mano,
O João Vitor parece aquelas criancinhas, assim, desconhecidas, aí começa a falar assim, não para de me matar, não para de me matar. É isso. Também, viu? Pedro, Maciel, Fernando. Cadê a Clarissa? Saiu, não foi ela? Não sei. O nome dela, o nosso... Procura aqui, ó. Nossa, a gente mutou, mulher. Ver, ainda tá Ele gravando. deve estar Importa vendo as de outras parar de turmas. Escondei, viu, Pedro Marcelo? Escondei. João Vitor é uma criança, doido. Ninguém João me Vitor é uma muta. criança no corpo de um menino, entendeu? Foi isso. Lelu, 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 Olha aí, mano. É. lelu, lelu. Já Vitor, já parei, então para. Tu viu a foto do meu status? Vi, eu quero. Gente, limita aí, rapaz. A Nara disse que é na casa do Gabriel. Na hora do recreio, quando voltar às aulas, se você tiver sorte de eu me Filho, lembrar, onde está lutando? Ai, enjoa. Para, fiote, para, fiote. tu Tá não bom, tava tá bom, desafiando para pra de ver falar quem é os que mutava? Mutei. Gente, ainda bem que não tá na aula presencial, vocês não já iam começar a se bater. Viu, Caio? É verdade. Mano, velho, mas nem tinha como, porque a gente é separado. Agora a gente não é cada um na nossa sala. Ah, é verdade, o Pedro não é da mesma sala. Pois é. O Vitor é na Pedro minha é nosso. sala, sextual. Pedro é CXB. Quando eu tô vendo a hora o João Vitor na casa do Oi, Pedro. pessoal. e Boa batendo. tarde. Boa Boa tarde. tarde. Nossa, o que é isso, professor? Não Coloca é a pra nós, frequência de não, né? vocês aí, por favor. Isso não é pra nós, não, né? Não, é não. Vou pagar já já. Sexto ano. O professor ainda tá gravando da aula antiga, ou dessa É. última